Certo, galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é sobre os procedimentos de manutenção em subestação. Os procedimentos que você vai precisar para fazer uma manutenção correta, quais são os equipamentos, por que você precisa fazer os testes elétricos. Então, tudo isso nós vamos falar hoje. Além de mostrar imagens, além de mostrar vídeos, nós vamos mostrar também estratégias para você sair na frente da sua concorrência e alcançar novos serviços de manutenção industrial, tá? Então, fica comigo, já deixa aqui seu like, já se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. Você que está no Instagram, vem para o YouTube. Você que está aqui no YouTube, também já deixa seu like para a gente começar. Bom, galera, o tema de hoje é esse. É um tema bastante pedido. Lembrando que a gente está no Esquenta, na semana de Esquenta, para o nosso grande evento, que é a Semana Prática da Manutenção Industrial. Essa live, essa aula só está acontecendo porque nós vamos fazer esse mega evento na semana que vem, segunda-feira, e nós estamos aquecendo para você chegar 100% na semana e ter muito conhecimento e já poder aplicar nos seus serviços. Nós vamos falar hoje sobre manutenção de subestação. E o nosso tema, o tamanho dessa subestação, vai ficar limitada aos consumidores do grupo A, que são os consumidores onde você vai ter maior possibilidade de fechar um serviço de manutenção, um serviço de inspeção na subestação. Beleza? Então, nesse tipo de nível de tensão, que geralmente vai até 34 kV, 13.8, 34 kV, nós vamos ter alguns tipos de procedimentos, alguns tipos de testes mais comuns que você precisa dominar para poder entrar nesse mercado da melhor maneira possível. Então, vamos aqui começar a nossa aula. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar é primeiro entender quem são essas subestações, quais são essas subestações do grupo A, da subestação que eu estou falando aqui. Nós vamos ter principalmente subestações abrigadas, tá? Nesse estilo aqui, que é uma subestação onde nós temos as cabines de entrada, cabine de medição, cabine de proteção e a cabine de transformação. Então, são subestações mais comuns que você vai encontrar no seu cliente, você vai encontrar na grande maioria das instalações. Geralmente, o nível de tensão dessas subestações fica entre 13.8 e 34 kV. Nós temos também, pessoal, subestações que são subestações do tipo compacta, ou são subestações que estão protegidas dentro de uma espécie de container. Essas subestações, elas são comuns também nos consumidores do grupo A, e durante a manutenção, a gente tem que tomar cuidado principalmente com o tamanho, com o espaço. Então aqui a gente vai ter dificuldades de acesso, que são dificuldades mais complexas para você superar, tá? Então aqui nós temos um cubículo de proteção, onde nós temos um relé de proteção secundária, um disjuntor a vácuo, e nós vamos ter aqui provavelmente entrando aqui o cubículo de entrada, cubículo de medição e o cubículo de proteção, e provavelmente na esquerda viria o cubículo de transformação, onde estaria o transformador. Então aqui também a gente vai fazer os mesmos testes, só que a grande dificuldade é o acesso, e para você entrar nesse cubículo tem que estar todo desenergizado, e o acesso com os equipamentos é mais complicado. Então demora um pouco mais para fazer uma manutenção e teste em subestações desse porte, subestações compactas. Então isso aqui é importante a gente avaliar. Esse é o tipo de subestação que você vai ter mais demanda, porque ela vai existir no condomínio, vai existir no supermercado, na indústria, e é nesse tipo de manutenção que você tem maior chance de entrar no mercado, maior chance de aumentar o seu faturamento. Existem subestações da concessionária ou de 69 kV para cima, tem um nível maior de tensão, vai ter mais testes que vão ser executados, mas para caráter de faturamento, caráter de encontrar serviços, é mais difícil você encontrar serviço em subestações maiores. Geralmente, você vai ser ou terceirizado por uma empresa que pegou aquela licitação, ou você vai ser um colaborador de uma empresa. Mas, se você quer entrar no ramo, fazendo serviço por conta própria, a grande maioria das subestações são nesse
nível aqui ou nesse estilo que eu estou mostrando, que pertencem aos consumidores do grupo A. Subestação aérea, eu preciso fazer manutenção? Se for uma subestação aérea do teu cliente, tá? Do grupo A, do teu cliente, você precisa sim fazer os testes periódicos. Se for uma subestação aérea da concessionária, de distribuição, geralmente a concessionária não faz teste, ela já admite a substituição dos equipamentos no orçamento. Então já tem ali um valor definido e separado só para substituir equipamentos danificados. Como é uma subestação aérea no teu cliente, ele não tem esse valor. Então é importante que você faça manutenção também periódica em subestação aérea. Levando em consideração esse ponto, nós temos que olhar também aqui esse formato de subestação. A gente percebe, né, que nós temos a subestação abrigada, compacta, e aqui nós temos os cubículos compactos. O que é isso? Nós vamos ter uma derivação em média tensão, isso aqui é muito comum em shoppings, é comum em hospitais, tá? E aí você tem a média tensão passando nessa parte superior, e cada cubículo desse eu vou derivar para um transformador ou um grupo de transformação, ou um cubículo separado. Então, imagina que isso aqui é um shopping e cada cubículo desse alimenta uma loja de grande porte, onde lá na loja eu vou ter a subestação da loja, que vai estar próximo à loja ou vai estar em algum lugar definido pelo o shopping. Mas geralmente vai estar próximo ali da área da loja. Então, aqui eu tenho um cubículo blindado que entra nessa manutenção. Além de eu fazer o reaperto de todas as conexões, eu vou ter que soltar todos esses painéis, abrir essa carcaça com a subestação desenergizada e, principalmente, fazer os testes elétricos e manutenção. Então, também é um tipo de serviço que vai aparecer em clientes de médio e grande porte e que aqui você vai cobrar mais, porque tem o parâmetro de maior dificuldade de acesso e maior tempo de procedimento. Então é importante você entender as diferenças, isso aqui vai ter uma relação muito importante durante a sua manutenção ou durante o seu orçamento. Beleza? Então, o segundo ponto que a gente deve avaliar é quais são os testes elétricos. Lembra que muita gente faz uma manutenção de subestação e, na verdade, só faz uma limpeza e reaperto. Vende o serviço de manutenção, mas vai lá, passa um pano, né, pinta a parede, reaperta as conexões e disse que fez a manutenção. Pessoal, isso daí não é uma manutenção de subestação, isso é um reaperto. É importante? Sim, mas tão importante ou mais importante que isso, também eu preciso fazer os testes elétricos e com equipamentos para validar se aquele transformador, se aquele disjuntor, se a chave seccionadora está adequada, porque isso só vai aparecer se não foi feito o teste durante um problema, durante o erro, durante uma falha. E uma falha numa subestação, qualquer equipamento dali é muito caro, tá? Então, coloque isso na cabeça. Manutenção envolve limpeza, reaperto, mas também envolve testes elétricos. Sem testes elétricos eu não dou manutenção. E quem assina, quem faz esse serviço de manutenção e só faz limpeza e reaperto, também pode sofrer problemas de multas ou até processos judiciais. Porque se você dá a manutenção e a concepção da manutenção é ter os testes também. E aí muita gente pergunta, quais são os testes que nós vamos precisar executar ou fazer durante uma manutenção de subestação? Quais são os principais testes nesse nível de tensão? Lembrando que nós temos diferentes tipos de subestação, né? Desde grande porte até do grupo A. E no grupo A, que é onde a gente vai fazer o serviço, quais são os tipos de testes? Quais são os principais testes? A primeira coisa que a gente tem que pensar é entender o que tem numa subestação. Peguei aqui um exemplo de uma subestação abrigada, e nessa subestação abrigada nós temos essas características. A entrada, tá? Geralmente esse cubículo de entrada você não tem acesso, quem tem acesso somente a concessionária. Cubículo de proteção, onde vai ter o disjuntor de proteção, que pode ser a vácuo ou de pequeno volume de óleo, que é o mais comum. Nós vamos ter o cubículo de transformação, onde teremos o transformador. Então, os principais equipamentos que você deve avaliar seriam a mufla, tá? Que vai vir aqui alguma entrada, algum ponto de entrada da subestação, a bucha de passagem, tá? É muito importante validar, porque se ela tiver um problema de curto-circuito,
vai dar uma fuga e isso vai gerar um desligamento, até um curto-circuito grave na subestação. Nós vamos ter a chave seccionadora, nós vamos ter os T6 de medição e provavelmente os TPs também, TC de proteção e TC e TP de proteção. E aí nós vamos verificar também o teste no disjuntor, tem alguns testes necessários, e no transformador. Então, quase todos esses componentes serão testados, além de reapertados, verificados se existem trincas e, se possível, fazer uma termografia um dia antes, ali no horário de pico de carga, para ver se encontra algum ponto que esteja gerando problema. Então, esse é a característica de uma subestação. E dentro dessa característica, nós vamos precisar de alguns equipamentos para fazer teste. Eu vou mostrar aqui alguns equipamentos para vocês. Antes da gente ir para a parte de equipamentos e teste, coloca aqui nos comentários se você já trabalha com manutenção de subestação. Comenta aqui, eu já trabalhei, ou então se você quer trabalhar, porque é um mercado que é muito bom, mercado que vai pagar bem e que muita gente tem medo de entrar. É para ter medo, porque é uma subestação, mas se você tiver conhecimento e procedimento, você consegue fazer todo o serviço aqui dentro, tranquilamente, desde que você tenha conhecimento, tenha ali a qualificação e também tenha o procedimento correto. Mas não é um bicho de 7 cabeças não, galera. Muita gente não entra nesse mercado porque tem muito medo. E esse medo está deixando você colocar um dinheiro na sua mesa, tem muito dinheiro que você está perdendo, porque a maioria dos seus clientes tem subestação. Então, deixa eu beber uma água aqui rapidamente. Vamos seguir aqui para os nossos equipamentos e teste. Eu vou colocar agora na tela os principais equipamentos, tá? Existem subestações, mesmo de 13.8, de 34 kV, que podem precisar de mais testes. Aqui eu vou colocar os testes mais comuns, são testes de rotina de manutenção preventiva e que você precisa colocar no seu processo para validar tudo se está 100%. Então, os principais testes, ou o principal teste, é o que a grande maioria de vocês já conhece, ou já ouviu falar, que é o teste de isolamento, ou teste de resistência de isolamento, onde nós temos como equipamento o megômetro, tá? Nesse caso, para 13.8, para 34 kV, o megômetro de 5 kV, na verdade, ele vai injetar 5.000 volts em corrente contínua. O megômetro de 5.000 volts é o suficiente. Tem gente que quer usar 15 kV, 10 kV, em 13.8, em 34 kV. Não precisa, pessoal. Porque a função do megômetro não é colocar o equipamento no limite de tensão, principalmente uma subestação que já está funcionando. A função do megômetro é avaliar a polarização e a absorção do isolamento, que são conceitos que a gente avalia com curva e que a gente não precisa estressar o material acima do limite de tensão suportável por ele. Isso aqui é um erro muito grande que a gente ouve aí no mercado, muita gente confunde, muita gente erra. Então, o megômetro ele tem a função de identificar, avaliar os índices de polarização e absorção, de preferência na curva, para a gente ver se aquele isolamento está adequado ou não. E para nível de 13.8 kV, ou 34 kV, que é o nível de alimentação de uma subestação, um megômetro de 5 kV é o suficiente. Não precisa mais que isso. Tá? Alguns grandes professores até indicam o megômetro mesmo de 2,5, mas o de 5 kV atende tranquilamente. E onde ele é utilizado? Isso aqui é um megômetro da Minipa, tá, pessoal? De 5 kV. É um megômetro que a gente usa bastante. A gente tem 2 modelos dele. É muito bom, se paga tranquilamente. E ele vai ser utilizado para fazer os testes em transformadores, nos disjuntores de média tensão, nas chaves seccionadoras e na múfla, tá? Para validar ali o ponto de como é que está aquele isolamento. Aqui nós temos alguns exemplos de testes realizados. Então, nós temos o megômetro. Lembrando que o megômetro, pessoal, ele tem 2 partes, tá? Ele tem duas principais saídas. Ele vai ter uma saída de alta e uma saída de baixa, tá? O bode de alta é onde ele injeta a tensão ao nível que eu escolho. Então, se eu quero testar a alta tensão, a parte de alta do transformador, eu coloco o vermelho, né? Ou, dependendo da cor do equipamento,
você coloca o borne de line, que é onde ele vai injetar a tensão, no ponto que você deseja injetar. E ele vai ter o UF e o guard. Geralmente o UF é usado quando você quer testar de um ponto para outro, ou seja, da alta para a baixa. Aqui eu tenho um TP de medição, daqueles antigos, né? A gente estava testando para justamente validar se ele estava bom ou não. Então a gente testa da alta para a baixa, line e earth, e o guard ele é colocado na carcaça para eliminar ruídos. Então a função do guard no megômetro é tentar minimizar esses ruídos e garantir uma proteção melhor para o equipamento durante o teste. Então aqui a gente está usando ele para testar, fazer o teste da alta para a baixa. Então você percebe que aqui na entrada de alta tensão, que é essa entrada nesse transformador a seco, a entrada de alta tensão está aqui do lado, e ele está inserindo 5.000 volts no line e verificando lá na barra de baixa tensão no earth. E o guard está aqui no ponto de aterramento. Aqui estamos validando os índices de polarização e absorção desse transformador, medindo da alta para a baixa. Então é importante você entender isso para você não inserir uma tensão superior do que o limite do equipamento, do que o limite da necessidade do teste. Aqui nós temos um outro exemplo que você também pode usar o megômetro para fazer também testes em disjuntores de baixa tensão. Lembrando, para esse teste ser realizado, todo o sistema precisa estar desenergizado, principalmente o sistema do qual o disjuntor pertence. Então aqui eu estou fazendo o teste entre bornes para ver se ele tem isolamento, perda de isolamento entre eles. Aqui, como nós temos duas fases, deveria não existir nenhuma continuidade. Foi o que apareceu no teste de 500 volts. Aqui a gente injeta 500 volts de VCC e nós temos aqui o isolamento na ordem de 60, 70 mega ohms. Tá bom. Muita gente pergunta, qual é o valor que eu preciso ter quando eu faço esse teste de isolamento? Qual é o valor ideal? Não existe um valor ideal, existe uma curva ideal. Existem parâmetros iniciais, por exemplo, transformadores. Dependendo do fabricante, é bom você ver com o fabricante, porque isso depende do tamanho, do formato ou da potência daquele transformador, mas geralmente transformadores, eles precisam ter uma resistência de isolamento superior ali a 150, 200 mega ohms, tá? Mais que isso, melhor. Menos que isso, você já começa a se preocupar. Então, a maioria dos equipamentos que vão funcionar em média tensão, eles precisam ter uma resistência de isolamento inicial superior a 150 mega ohms. Mas não quer dizer que isso indique que ele está 100%. Eu vou avaliar a curva, eu deixo o equipamento testando por um período de 10 minutos, acompanhando a cada 1 minuto, traçando essa curva. E quanto maior for o crescimento da curva no passar do tempo, ou seja, quanto maior for o valor da resistência de isolamento conforme o tempo passa, melhor. Se caso minha resistência de isolamento desce conforme o tempo que eu deixo o equipamento testando, isso pode me indicar um isolamento quebrado, mesmo que eu tenha o valor inicial acima de 150, 200 mega ohms. Tá? Então você tem que avaliar os dois parâmetros, a resistência de isolamento inicial e o comportamento dessa curva de isolamento por tempo durante 10 minutos, que é basicamente a avaliação da polarização e a absorção. Esse é o conceito correto. É assim que você faz uma análise completa para validar todas as informações, beleza? Então o megômetro, pessoal, ele é muito importante. E aqui, para uma subestação, você pode usar um megômetro de 5 kV que atende tranquilamente. Em alguns casos, você pode precisar de um megômetro com uma tensão de injeção de teste maior. Não tem problema. Mas 5 kV atende tranquilamente para subestações do grupo A até 34,5 kV. Show! Então esse é o primeiro equipamento aqui e é o que a gente indica. Quais são as marcas de megômetro? Aí quando a gente entra em marca, vai variar, tá? Vai depender do seu bolso, tá? É isso que a gente... qual é o melhor megômetro? Pô, melhores marcas são Fluke, Megabras, essas são as melhores marcas. Mas, conforme são melhores marcas, são valores bem elevados. 18, 20, 30 mil reais um equipamento. Mas existem marcas
iniciais, que não têm a mesma qualidade, né, de um equipamento de ponta, mas vão atender aos requisitos mínimos de teste. Para quem está começando, para quem vai usar esse equipamento por um bom tempo, atende tranquilamente. Quais são as marcas que a gente indica de megômetro? Esse megômetro aqui da Minipa, para a gente, é o que tem melhor custo-benefício, tá? Que é o MI 2705, é muito bom. Mas existem também megômetros de 5kV da Strum, da Raimed, da Eletroteste, e por aí vai. Existem inúmeras marcas no mercado. E depende do teu valor financeiro, do quanto você pode investir. Se você não pode investir, você vai alugar. E se você estiver alugando, eu indico que você alugue marcas como Megabras, como a própria Fluke, porque são marcas que vão dar credibilidade e como é um aluguel, isso já se paga no serviço. Beleza? Então vamos seguir aqui. Um outro teste que é muito importante, que muita gente esquece, tá? É o teste de resistência de contato. O que é esse teste? A gente vai fazer esse teste principalmente em disjuntores, em chaves seccionadoras, para validar se o contato está bom. Porque a gente fecha o contato mecanicamente, mas a gente não sabe se aquele contato está adequado. E um contato inadequado vai gerar resistência, e essa resistência vai gerar aquecimento, e o aquecimento pode causar um dano muito grave. Então aqui, por exemplo, a gente tem um micromímetro, tá, da Megabras, e para fazer esse teste de resistência de contato, você vai usar um micromímetro. Ah, Pablo, eu posso usar o milhomímetro? Na subestação, não pode. Você tem que usar o micromímetro. E o objetivo dele é avaliar a resistência de contato nas conexões. Quanto menor resistência de contato, melhor, tá? Melhor. E aí nós vamos utilizar disjuntor, chave seccionadora. Então aqui nós temos um disjuntor a vácuo. Então aqui nós temos as ampolas de vácuo e elas estão fechadas, o disjuntor está fechado, tudo desenergizado, tá, pessoal? Jamais você vai colocar um equipamento com a subestação energizada. Está desenergizada, mas eu fechei o disjuntor para poder fazer o teste. Por isso que é importante desenergizar a montante. Está tudo desenergizado a montante. Porque na hora que você fecha o disjuntor, se tiver tensão aqui, vai dar problema. Tá? Você vai ser eletrocutado e é capaz de vir a óbito. Então aqui a gente tem as garras do micromímetro, injeta-se uma corrente, nesse caso 10 amperes é o suficiente. Quando você vai para subestações acima de 69, aí é importante injetar 100 amperes, mas aqui com 10 amperes é o suficiente, e aí você vai validar a resistência desse contato, que geralmente vai vir em micro-ohms. Dependendo do valor, quanto menor, melhor. Então, essa resistência de contato, você vai avaliar as 3 e vai fazer reaperto, vai fazer adequações até estar no valor baixo ou o mais baixo possível. Em alguns equipamentos, alguns fabricantes, eles indicam qual seria o valor da resistência de contato da chave seccionadora, do disjuntor. Então, talvez no manual do fabricante do disjuntor da chave já tenha ali a resistência de contato ideal, o valor ideal, e você se baseia por aquele. Se você não tiver um valor para se basear, faça o ajuste para ficar o menos possível e vai anotando isso ao longo do tempo. Por isso que a manutenção é importante, que você gera dados. Então você vai comparar a resistência de hoje com a resistência do teste que foi feito ano passado. Se nunca foi feito teste, comece por hoje, faça o reaperto ali, o ajuste, para ficar o menor valor de resistência ideal ali nas 3, o mesmo valor é o ideal, bem parecido, e aí você tem essa análise. Isso aqui é muito importante em chave seccionadora e em disjuntores, e esse equipamento ele vai ser muito utilizado, que é o micromímetro. O micromímetro, galera, ele vai ser utilizado também em outro teste que eu vou falar depois, que a gente usa lá no transformador. Então, esse equipamento ele vai ser usado em 2 parâmetros, para testar a resistência de contato e para testar a resistência do bobinado, que é o que a gente vai falar depois. Beleza? Então, esse é um procedimento muito importante que muita gente esquece. Aqui nós temos alguns exemplos. Tá? Nesse caso, a gente está testando aqui a resistência do bobinado, que é o que a gente vai falar depois, né, que é muito importante no transformador, mas aqui, né, com o micromímetro da Megabras, que é o que a gente possui aqui no acervo,
estamos fazendo o teste da chave seccionadora. Não dá para ver, mas a chave está aqui em cima. Aqui é o ponto de aterramento do equipamento e a chave seccionadora está aqui em cima. Então, aqui é uma subestação com cubículo blindado. Você vê a dificuldade que é para fazer o teste. Por isso tem que cobrar mais até para fazer todo o procedimento. E aqui são os valores que são apresentados. Tá? Um equipamento que custa, aqui esse equipamento custa em torno de 18 a 20 mil reais, esse micromímetro. Da mesma forma, qual é o melhor micromímetro? Pessoal, melhor são as marcas mais famosas aí, na Fluke, Megabras, como esse, mas para quem está começando, você pode usar micromímetro da Strum, micromímetro da Himed, da Eletrotest. Você tem outras marcas de micromímetros que são mais acessíveis financeiramente falando e que funcionam. Não tem a mesma qualidade de um equipamento, porque eu não vou comparar equipamentos. Né? Existem equipamentos de 3 mil, de 20 mil. A qualidade muda por conta do preço, da confiabilidade. Mas para quem está começando, dá para usar Strum, dá para usar Himed, dá para usar Minipa tranquilamente, tá? Porque a gente já usa, compara e na maioria das vezes atende tranquilo. E depois que você vai gerando mais serviços, talvez esses equipamentos na rotatividade de serviço, eles vão se perdendo por conta da manutenção, de danos, de problemas. Então, se você pode investir mais no início, invista, compre equipamentos melhores. Se você não pode, compre os equipamentos que você pode comprar, mas entenda os conceitos para usar esses equipamentos, como a Himed, Strum, Eletrotest, são equipamentos mais acessíveis. E se não tiver condições de comprar equipamentos, alugue os equipamentos, porque você pode alugar esses equipamentos para fazer um teste lá no seu cliente, para fazer um teste em alguma subestação, tá? Então você tem as três possibilidades: alugar, comprar o equipamento mais acessível, depois de um tempo melhorar, trocar de equipamento, ou ir direto para um equipamento bom, né, que é um pouco mais de investimento, mas você vai ter mais garantia. Então você tem essa escada para escolher por onde começar. Beleza? Esse é um ponto aqui importante que a gente tem que avaliar. Lembrando, o valor da resistência de contato não tem um valor padronizado, viu, galera? Não existe. Vai depender do equipamento. Você tem que tentar ver se o fabricante indica isso. Disjuntores a vácuo, geralmente o fabricante indica. Chave seccionadora, o fabricante indica. Se não, o ideal é que esse valor de resistência de contato esteja na ordem, tá? Na ordem de micro-ohms. Tá? Então, aqui, por exemplo, está dando 141 micro-ohms. Então, tá tranquilo, tá na ordem de micro-ohms, está adequado. Se eu fizer o reaperto e diminuir, melhor ainda. Então, geralmente, a gente faz o teste depois de reapertar a subestação. A gente reaperta, faz todo o ajuste e aí sim a gente faz o teste de resistência de contato. Porque não faz sentido fazer o teste antes do reaperto. A gente faz após. Você pode até fazer antes e depois para comparar o que mudou, mas geralmente a gente só faz depois para ver se está no menor valor possível e usa aquele parâmetro como parâmetro que vai ser usado ao longo das outras manutenções. Show! Manutenção, pessoal, a gente tem que trabalhar com histórico. Quanto melhor for o teu histórico de manutenção, ou seja, se você faz os testes tranquilo, faz os testes ali periodicamente, você gera o histórico. E aí você, além de comparar com o fabricante, comparar com as boas práticas, com os valores que os principais fabricantes indicam, você também vai comparar com os históricos de testes passados. E aí você vê se está evoluindo para bem ou para pior. Então você consegue também tomar decisões se tiver um histórico em mãos. Isso aqui é muito importante para você avaliar. Show! Então esse é um teste muito importante que muita gente esquece. Tá? Outro teste que nós vamos ter é o teste da relação de transformação, que é utilizando o TTR. O TTR é o equipamento que vai avaliar a relação de transformação entre primário e secundário dos transformadores. E ele vai ser utilizado principalmente em transformador. O que é importante no TTR? Quando você tem um transformador, ele tem uma relação de transformação do primário para o secundário. E essa relação de transformação, ela pode variar. Ela pode aumentar ou diminuir. E isso vai interferir no nível de tensão do secundário. Então, aqui a gente não está falando de TAP em si. A gente está falando da relação padrão dele. Claro,
Se você ajusta o TAP do transformador, vai mudar também a relação de transformação. Então, se você, dependendo do TAP que está ajustado, você tem que ver se é o valor calculado na teoria. Então, isso vai depender também do tipo de transformador. Tem transformador, por exemplo, que tem a ligação ΔYN, né, que é o mais comum, né, que é o ΔY com delta com estrela aterrado, onde o neutro é aterrado, que é muito comum em subestações de 13.8 e 34 kV. E aí, geralmente, a relação de transformação desse tipo de transformadores é de 108, 108, alguma coisa, que é a relação de transformação do primário para o secundário. Você faz o teste e vê se isso está adequado. Se não estiver adequado, pode estar indicando um problema no enrolamento, um problema na conexão interna lá do núcleo, lá no enrolamento do transformador, e isso pode ser grave, porque você vai ter que comparar depois também com o resultado da resistência de isolamento, de bobina, perdão, para ver se a relação de transformação está alterada, tem relação com a bobina, a resistência daquela bobina também está alterada. E aí, talvez, numa análise cromatográfica do óleo, você pode encontrar um problema de curto-circuito ou algo do tipo. Então, são coisas que a gente vai avaliando. Por isso que esses testes são muito importantes, porque é igual uma pessoa, o transformador, né, os equipamentos. Eu preciso de vários testes para ver se está adequado. Às vezes a gente passa no teste de sangue, mas não passa no teste de urina. Então, alguma coisa na urina não está boa, que tem relação com alguma coisa dentro do nosso organismo. Mas o sangue está ok. Então, é importante você fazer vários testes para adequar. Aqui, o TTR ele é muito importante nos transformadores e as marcas, né, que você pode usar de TTR é Megabras, Fluke, aí vem as marcas mais acessíveis como Heimed, Strum, Eletrotest, que está ali intermediário, né, entre Megabras e Heimed. Então, essas marcas, dependendo do que você quer e do que você pode investir, são muito importantes. Aqui nesse caso, a gente está fazendo um teste, eu estou usando aqui um TTR da Strum, tá? Muito bom, é bom o equipamento. Não é o melhor, né? Tem as suas limitações. Entre informadores de grande porte, de grande volume, ele já gera alguns erros consideráveis. Mas é um equipamento acessível, bom, e faz o teste tranquilo. Então você faz o teste, verifica se o que está sendo testado está de acordo com a teoria do cálculo, tá? E é muito importante você entender qual é o tipo de transformador, da ligação interna dele, porque a ligação interna dele vai determinar essa relação de transformação. E às vezes você não conhece e acha que é sempre o mesmo valor para tudo, e aí você vê que na prática é diferente da teoria. E você pode dar uma conclusão errada de que aquele transformador não está bom, mas na verdade está adequado porque foi um erro do operador, um erro de teste, de não conhecer o equipamento. Tá? Então é muito importante. E a gente faz a relação de transformação tanto no transformador de potência, que é aquele transformador de grande porte, quanto também nos transformadores de instrumentação, transformador de proteção, por exemplo, TC e o TP de proteção. É importante fazer o teste com TTR, só que nesses equipamentos, né, no TC, por exemplo, você faz o teste ao contrário, o ponto maior dele, do núcleo maior, é no secundário. Então, no transformador normal, padrão, né, de potência, você coloca ali a garra maior, né, ou a injeção da corrente, né, de teste no primário para o secundário. Já no TC de medição, por exemplo, ou de proteção, você faz o contrário, porque tem a relação dele em cima dos enrolamentos. Tá? Tem maior quantidade de enrolamentos ao inverso. Então, é muito importante a gente avaliar esse cenário. TTR, muito importante você usar. Então, basicamente, ele vai ser usado no transformador para validar. Se o transformador tiver vários TAPs, o correto seria, para cada TAP, eu fazer o teste do TTR. Mas, em clientes do grupo A, galera, isso não é comum fazer, tá? Existe o que é comum e o ideal, tá? O comum é você fazer o teste com o TAP que já está definido, com o TAP que é usado. Mas, por exemplo, num transformador de uma concessionária, um transformador de uma subestação da concessionária,
A relação de transformação é feita em cada TAP. Então, conforme vai mudando o TAP, eu tenho vários TAPs no transformador, eu vou fazendo o teste para cada TAP. Demora muito, às vezes é uma manhã para fazer só o teste de relação de transformação em transformadores de grande porte, de 69, 138 kV. Então, ali já é um outro nível, porque eu preciso realmente atender todos os requisitos. Aqui, quando a gente trabalha no grupo A, o teste da relação de transformação somente no TAP que é usado na prática, usado ali no dia a dia, não tem problema, já atende tranquilamente. Show! Então, olha só avaliando essas questões que a gente consegue ter essa relação. Então, o TTR, muito importante também. Outro teste, tá, que a gente esquece, e que a gente não, né? Que grande maioria dos operadores esquecem, é o teste da resistência de bobinado. E é um teste que a gente também vai usar o micromímetro. Então, o mesmo micromímetro que foi usado lá no teste de resistência de contato, aqui no teste da resistência de bobinado vai ser usado. Só que a diferença é que eu vou fazer o teste agora aplicando no transformador. Então, nós temos um transformador a óleo em uma subestação abrigada aqui, e nesse momento eu tenho um transformador a seco em uma subestação compacta. Tá? Então, ó, você vê até o acesso que é mais difícil. Aqui nós estamos usando dois modelos de Megabras. O modelo mais antigo, tá, que a gente usava, e o modelo mais recente, atualizado. Também, o micromímetro você pode usar outras marcas mais acessíveis, como Himed, Strum, ou mais famosas, como Fluke, ou até marcas internacionais, como a Média e outras. Mas aqui é importante você fazer o teste. Por que a gente faz esse teste? Esse teste ele tem a função de verificar se a bobina do primário, as bobinas do primário e as bobinas do secundário têm a mesma resistência. E aqui a variação não pode ser superior a 5%. Como assim? Se a gente for ver internamente, se a gente pudesse abrir esse núcleo desse transformador, a gente vai ver que existe uma bobina no primário, né, onde tem essa bucha, que é o primário, e existe a bobina no secundário. Né, enrolamento do primário, enrolamento do secundário. Esse enrolamento do primário, ele tem que ter a mesma resistência para cada grupo de fase. Então, eu vou testar, por exemplo, da fase R para S, da fase R para T e da fase S para T. E esse teste, esses valores têm que ser muito próximos. A variação entre eles não pode superar 5%. Por quê? Porque se eu tenho uma variação superior a 5%, isso não é comum vir de fábrica. Quando vem de fábrica, o valor da bobina, o enrolamento, ele tem quase o mesmo valor de resistência. E quando o transformador entra em uso ou quando não está adequado, esse valor da resistência pode mudar. Esse valor da resistência ele muda quando eu tenho uma perda de isolamento, tá? Então tenho a bobina isolada e começa a perder isolamento. Eu tenho, por exemplo, um aquecimento exagerado, um problema de contato. Então isso pode indicar um problema grave no núcleo do transformador, nas bobinas. O ideal é a resistência do bobinado, tanto para a alta tensão quanto para a baixa, ser bem próxima uma das outras. E qual é o parâmetro, qual é o valor? O valor vai depender do transformador, se o fabricante indica. Mas geralmente os valores para transformadores como esse, na parte de alta tensão, são apresentados em ohms, 3, 10, 15 ohms. E na parte de baixa, são apresentados em miliohms ou em micro-ohms, porque é um valor menor. Tá? E o valor em si depende do tamanho das bobinas de enrolamento, mas aqui a gente não avalia o valor da resistência bobinada, mas a gente compara os valores das três fases, para alta e para baixa. E esses valores não podem ter variação superior a 5%. Tá? Porque isso já pode indicar um problema grave, alguma coisa acontecendo nessa bobina. Então, olha aí, um outro diagnóstico, uma outra análise. Você vai usar o micromímetro para fazer esse teste, e é muito importante. O ideal é, quando for fazer esse teste, que você desconecte todas as conexões do transformador, na alta e na baixa, para evitar qualquer ruído, qualquer interferência. Tá? Então, é uma forma da gente isolar o equipamento para fazer o teste e ver só o que tem aqui dentro. Tá? Então, são dois testes que você pode fazer. Show, galera?
E aí nós vamos para outros testes que você vai implementar, como a resistência de aterramento, que você vai usar o terrômetro, tá? O mais comum é o terrômetro de arte. Aqui é para validar se o valor da resistência de aterramento da subestação está respeitando o que a concessionária exigiu. Então, a concessionária geralmente exige um valor de resistência de aterramento para a subestação menor que 10 ohms, menor que 5 ohms em alguns casos. Então, você vai testar aquele aterramento da subestação, principalmente quando a subestação estiver desenergizada, que é o mais seguro, e aí você vai ver se tem um valor menor. Aí você vai usar a NBR 15749, queda de potencial, para fazer esse teste. E se eu usar o termômetro alicate, você tem que tomar muito cuidado, porque talvez o termômetro alicate não vai te dar o valor real, ele vai te dar o valor de um laço, ou o valor do próprio condutor, da resistência do condutor, e não da resistência de aterramento. Então, cada teste, eu vou ter que entender um conceito específico. Cada teste você precisa avaliar, mas a conclusão, a análise dos resultados é que vai te indicar o que pode estar acontecendo no transformador. Fora os testes elétricos, você vai, por exemplo, no transformador a óleo, retirar óleo para análise. E esse óleo, ele pode, ele deve, né, ser analisado tanto numa análise físico-química, que geralmente você tira ali 1 litro de óleo do transformador, e numa análise cromatográfica, que geralmente é de 50 a 100 ml, que você retira no frasco, que são análises específicas. Uma vai te indicar ali o teor de água, o teor de partículas no óleo, né, o isolamento daquele óleo, o efeito dielétrico, e no outro vai indicar a presença de gases ou outras partículas menores que podem indicar um problema mais grave, um problema de curto-circuito no transformador. Então, são várias análises, mas parece ser muita coisa no início, mas para quem está no ramo e começa a estudar e começa a entender, verifica que é simples, é fácil, né? É periódico aquilo. E se tiver o procedimento, o conceito, a qualificação, você consegue dar uma manutenção e fazer todos os testes em uma subestação de 13.8, de 34 kV. Subestações de 69 kV, 138 kV para cima é uma outra coisa, é um outro cenário, são outros equipamentos, são outras verificações. Mas 13.8, 34 kV, subestações do grupo A, padrão de entrada, subestação de consumidor, é mais tranquilo, dá para fazer desde que tenha todo esse requisito, tá? E é mais fácil de fechar o serviço, muito mais fácil, porque você tem ali maior volume de subestações para dar manutenção. Show, galera? Eu separei aqui alguns vídeos para a gente colocar e apresentar aqui para vocês de uma aula, tá? Separei aqui dois vídeos para mostrar para vocês. O primeiro vídeo, a gente vai mostrar a parte de teste de tensão. Antes da gente fazer qualquer teste numa subestação, a gente tem que validar se ela está desenergizada. Desligar não é a mesma coisa que desenergizar. Desligar, eu vou lá no disjuntor e eu desligo, mas ainda tenho tensão na subestação. Desenergizar, eu vou garantir que não há tensão de jeito nenhum. E esse é o procedimento adequado. E uma das análises é você fazer um teste de tensão. Eu vou rodar um vídeo agora em que a gente mostra na prática como fazer o teste de tensão, e isso daí vem antes de qualquer teste na subestação. Então vamos ver aqui e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, vamos fazer o teste agora. Foi feito o desligamento lá na concessionária, ou seja, agora teoricamente é para não ter rede aqui, né? Para não ter potencial. Aqui antes não tinha, né? Então continua não tendo. Deixa eu verificar, ó. A gente tem aqui, ó, ligado, certo? Em média tensão, beleza? Então a gente verificou, não tem, e a gente vai verificar aqui, ó. Ó, agora não tem. E aqui a gente tem que verificar todos, ó. Não tem. Vou fazer a verificação total. Não tem, não tem, não tem. Beleza? Prepara aí, prepara a vara todinha pra gente fazer a medição ali em cima. Tá bom?
fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai preparar aqui. Prepara aí, ajuda ele a preparar lá, enquanto eu falo algumas coisas aqui. Está desenergizado, a gente identificou aqui. Eles estão preparando a vara do telescópio para verificar lá em cima. Então a gente vai ver lá em cima se tem rede, tá vendo lá? Então a gente vai analisar lá em cima se tem rede ou não. Por quê? Porque a gente tem que ser redundante, tá? A gente tem que ser redundante nesse tipo de análise. Senão isso pode gerar perda de vidas. Por que isso, pessoal? Imagina só. Aqui pode não ter, mas sei lá, pode ter algo ali. Então, redundante. Não encontramos potencial aqui. Vamos testar se tem potencial lá em cima agora. Olha só, galera, nesse vídeo aí, né? Esse é o trecho são trechos das aulas do nosso treinamento de manutenção de subestação. A gente tem um treinamento para cada coisa que a gente fala aqui. Então tem um treinamento específico que ensina a fazer a manutenção, testes, quais são os equipamentos, qual é o procedimento de teste, quando interpretar que está certo, modelo de relatórios, tudo isso. Mas eu não quero falar do treinamento, quero falar do procedimento. Aqui a gente está validando as informações da tensão. Sempre que a gente for fazer um teste, a gente tem que dar uma manutenção na subestação, é feito desligamento pela concessionária, tem que dar entrada na concessionária, você emite uma RT, dá uma entrada, a concessionária vem e faz o desligamento lá no padrão, lá no poste de derivação, e aí você vai também garantir que está tudo desenergizado. Então esse é o procedimento. Depois você vem com o detector de tensão e verifica e confirma que não tem tensão nas barras, na mufla, tá? E depois você aterra, bloqueia e aí você consegue fazer todo o procedimento. Tá? Então isso aí é algo muito importante que deve ser feito antes da manutenção, antes de entrar ali e de fato iniciar o procedimento de reaperto, limpeza e o procedimento de teste. Então é muito importante. Outro vídeo que eu vou soltar aqui, coloque as dúvidas que depois eu vou responder, tá? Eu vou soltar um outro vídeo aqui agora, que é um vídeo muito bacana, que é o teste, que é o segundo teste que a gente vai rodar. Presta atenção. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer o teste da resistência de isolamento, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer o processo aqui um pouco mais rápido. Olha só, galera, esse vídeo aqui que eu vou soltar é um vídeo que eu mostro o teste ou o primeiro passo, o início de um teste de resistência e isolamento em um transformador. A gente está usando um egômetro da Minipa de 5 kV e também nós estamos usando um termohigrômetro, porque eu preciso identificar qual é a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, porque isso pode interferir no meu teste. Tá? Então, esse é o primeiro procedimento, eu vou ensinar aqui na aula um pouquinho. Então, é um vídeo bem detalhado para você que quer entrar, para você entender o procedimento correto. Muita gente erra o uso do megômetro. É o campeão de erros por aí. Muita gente usa de qualquer jeito ou aprendeu errado, mas aqui a gente ensina o procedimento correto para você analisar os dados e ter certeza se o equipamento está adequado ou não. Então, preste atenção aqui no vídeo. Porque é durante a manutenção, né? A gente só está aguardando isso para entregar. E aí depois, em laboratório, lá no escritório, a gente faz um teste no transformador que a gente tem, faz um teste no disjuntor que a gente tem, para vocês ir verificando com mais calma. A gente pode mostrar com calma, explicar cada coisa. Mas aqui já está, eu acho que dá para pegar rápido. Primeira coisa é verificar qual é a umidade relativa do ar. Então a gente está fazendo o teste, a umidade relativa do ar está aumentando. Por que está aumentando? Porque eu tenho aqui, eu tô anoitecendo, então provavelmente isso pode estar influenciando. Então tô tendo o aumento. E como eu tenho mais gente próxima, então, também a transpiração faz com que a umidade aumente. A temperatura é de 31 graus. Temperatura é algo que vai influenciar diretamente. Esse transformador ele deve estar com uma temperatura um pouco maior porque ele estava em operação. Então ele deve estar na ordem de 35 graus. Como a gente viu na teoria, a gente tem dois critérios. Tem um critério que vai adotar o valor mínimo de 450 MΩ para 35 graus, fazendo o teste de BT para massa, MT para massa e MT para BT, certo, Gustavo? Correto. E nós também vamos ensinar a fazer o teste para o cálculo da polarização, tá, e absorção, ou seja, a gente vai avaliar o tempo, traçar um gráfico, indicar se esse crescimento é bom e depois fazer a proporção de divisão e a gente tem a taxa.
Então isso daqui, pessoal, é algo que realmente você tem que fazer. O teste de valor final e o teste de absorção e polarização. Beleza? Então vamos iniciar? Qual é o procedimento agora? A gente tem aqui da alta para baixa. Tá? Vou deixar aqui. Cadê o meu celular para o tempo? Preciso de um celular com tempo. Vamos lá. Beleza? A gente está cansado já, tá, pessoal? A gente está aqui no final de tarde. Então vamos lá. Zerado. Beleza. Agora o teste da alta para baixa. Da média, MT para BT, né? Tem que seguir. De MT para BT. A gente está começando aqui por baixo. A gente está começando de MT para BT. Então o Gustavo vai fazer o teste. Na hora que ele iniciar o teste, eu vou colocar. A gente vai deixar 10 minutos de teste aqui. Então eu iniciei. O que a gente faz? A gente vai medir nos primeiros 60 segundos. Ó, primeiros 30 segundos, na verdade. Ó. Proporção, 30 segundos. Quando bater 30 segundos, a gente vai ver ali, não pausa, deixa eu seguir. 30 segundos você tem que olhar o valor que está dando. 1,80 gigaohms. Então eu vou anotar aqui, ó, 30 segundos. 1,80 gigaohms, tá? Isso daqui de MT para BT, beleza? MT para BT a gente vai aguardar agora, que vai dar 1 minuto. Ó. Quando der 1 minuto, 1, 2, 3, vai, valor. 1,97 gigaohms. 60 segundos, 1,97 gigaohms. E aí, né, nós vamos esperar mais um tempo, né? Vamos colocar aqui para 5. Ó, a gente já consegue ver, pessoal, que está aumentando, né? É perceptível. Você vê aqui, por favor? A gente está vendo ó, que o tempo está rolando, beleza? Está aumentando a resistência ôhmica, ou seja, eu estou atendendo o critério, né, da absorção. Qual é o critério? Essa resistência ela vai aumentando de maneira ali uma curva, então conforme ela vai aumentando se indica que está boa. Se eu tivesse uma estabilização de valor, isso poderia indicar algo mais, uma isolação quebrada. Então vamos aguardar aqui. A ideia é ver a diferença entre 1 minuto e 10 minutos, que a gente consegue pegar ali a reta da curva, entendeu? Então a gente consegue ver se está crescente ou não. Daí o que você vai fazendo, para cada minuto você vai marcando o valor, que em cada minuto você vai colocando o ponto que está. E aí você consegue, claro, de maneira proporcional, você cria uma escala aqui, consegue traçar até essa curva. Você pode traçar essa curva no escritório. Tá? Então a gente vai marcando um ponto até cada ponto. Pessoal, 2 minutos, eu não vou esperar 10 minutos, a gente vai voltar aqui e aí a gente continua. Tá? Então pausa o vídeo, dá para pausar? Beleza, galera, olha só, nesse vídeo, tá, a gente tá fazendo um teste de resistência e isolamento, ele leva em torno de 10 minutos, tá? Por que 10 minutos? Porque eu tenho que deixar o megômetro, o equipamento, injetando essa tensão por 10 minutos, para que eu possa traçar essa curva e comparar os valores minuto a minuto. Porque muita gente injeta por 1 minuto, por 2 minutos e depois desliga. E isso pode gerar um procedimento ou não pode enxergar esse isolamento quebrado. Tá? A ideia do megômetro não é igual ao HiPot. Talvez para quem é das antigas conhece o HiPot. O HiPot é um equipamento que ele trabalha injetando tensão e nele também a injeção de tensão, principalmente no HiPot, eu vou levar o meu equipamento ao estresse. Então a função do HiPot é injetar uma tensão próxima ao limite ou acima do limite do meu equipamento e ver ali em 1 minuto o que acontece, tá? Se tem uma fuga ou algo do tipo. Já o megômetro não é essa ideia. O megômetro não tem a função, não tem a necessidade de injetar uma tensão superior ao limite dele, não, ao limite do material ou do equipamento. O megômetro eu injeto uma tensão o suficiente para ele estimular ali o isolamento e verificar
a polarização e a absorção. E é por isso que a gente não vai injetar acima de 5.000 volts em subestações de 13 ou 14 ou 34 kV, tá? Por mais que você ouça por aí, o cara dizendo que tem, cuidado, pergunte o porquê, busque estudar, tá? Tudo que a gente está falando é em cima de recomendações de fabricantes e é em cima de normas internacionais que tratam sobre alguns desses testes. E é importante você ver isso. E aí, num transformador como esse, você faz esse teste e acompanha. E se essa curva ou crescer ou se manter estabilizada, pô, tá legal. Agora, se, por exemplo, essa curva com os valores que você vai anotando diminuir com o passar do tempo, isso pode gerar um problema, isso pode indicar que o isolamento do equipamento não está bom, que com o passar do tempo ele vem tendo um efeito de quebrar o isolamento. E isso pode indicar uma perda ou um desgaste do isolamento. Então é importante você avaliar tudo isso. Tá? Esses são os conceitos que a gente tem que abordar. Nós temos também aqui algumas imagens, deixa eu ver algumas imagens que eu separei. Ó, aqui é uma imagem de um cubículo blindado, tá? Durante uma manutenção. Então você percebe que não é tão simples. Aqui tem um operador nosso, né, de joelho. Geralmente a gente pega um operador magrinho, né, que possa entrar no cubículo, fazer limpeza e reaperto. Claro, tudo desenergizado, tudo garantido segurança. Jamais você vai abrir uma porta aqui de proteção como essa com a subestação com o cubículo energizado, tá? Cuidado, isso aqui mata. Então, tudo está desenergizado, foi verificado, e aí os operadores vão fazendo, vão entrando, vão reapertando, vão fazendo os testes que precisam, e isso demora bastante tempo. Então, uma manutenção como essa, você não cobra barato, né? Vai cobrar ali em torno de 10, 20, 30 mil reais, porque dá trabalho e o tempo ele pode chegar até 12 horas de trabalho. Então você tem que dar um descanso para a equipe, tem que prever gerador se tiver uma alimentação de emergência necessária na instalação. Então tem que passar para o cliente para ele providenciar o diesel para manter o gerador ligado. Então tudo isso é importante você pensar. Tá? Nesse caso, aqui eu tenho um gerador de emergência alimentando as iluminações. Então para a gente ficou fácil dar manutenção porque tinha iluminação. Agora tem momentos que a gente não tem iluminação de emergência, não tem gerador e a gente precisa trabalhar com bloco autônomo e é muito mais difícil. Tá? Então é importante você prever também essa dificuldade para cobrar um valor justo de orçamento. Aqui é um teste com megômetro na bucha de passagem. Aqui do outro lado eu tenho o cubículo de entrada, né, e medição. Geralmente a concessionária pede para fechar até o final para não ter acesso, para dar mais segurança para eles, né? E aqui nós temos o teste, onde nós vamos testar a bucha inserindo aqui no line 5.000 volts e verificando aqui com o earth na chapa de equipotencialização da bucha se tem alguma fuga. Tá? Então aqui a gente está trabalhando somente com dois garras, a garra de line e a garra de earth, onde injeta a tensão e é onde verifica se tem ali uma saída, uma fuga de isolamento. E aqui a gente está curto-circuitando, tá, pessoal? Tudo desenergizado. Geralmente a gente curto-circuita as entradas que estão no mesmo ponto de teste para a gente fazer já um teste geral. E se identificar algum ponto, algum problema, a gente tira o curto-circuito e faz isoladamente para identificar qual é a bucha. Por que isso? Para diminuir o tempo de teste, porque demora. Cada teste desse deve ter no mínimo ali de 10 minutos ou no mínimo 5 minutos, dependendo do caso, já é suficiente. Tá? Então, teste na bucha de passagem. Deixa eu ver aqui uma outra análise. Olha aqui, isso aqui é uma chave seccionadora, que há muito tempo não vem sendo feita a manutenção. Isso aqui, pessoal, parece ser pelos, mas é a deposição de sujeira e uma sujeira metálica, tá? Uma poeira ali mais condutiva. E você percebe que pelo efeito corona, pelo efeito da magnetização, parece pelos, né? Isso aqui dá problema, não só na chave seccionadora, porque ela vai conduzir, mas principalmente nos isoladores aqui. Se eles tiverem essa cobertura de sujeira condutiva, eu posso ter uma fuga fase terra, tá? E isso pode derrubar a subestação e causar um dano muito grande. Nós temos aqui um curto-circuito que ocorreu em um cliente, em um cubículo. Na verdade, isso aqui é o QGBT,
e esse curto-circuito ele não foi sensibilizado, não, na verdade sensibilizou, mas não operou a subestação. O disjuntor de média tensão não atuou, porque ele não estava adequado para operar com o relé. Então, mesmo tendo disjuntor de média tensão, eu tenho que dar garantia que ele vai operar com o relé, que aquele sinal de tríplica, aquele comunicação entre eles está adequada. Então, aqui são mais conceitos também de proteção. Aqui nós temos uma tampa de inspeção de um transformador a óleo, e aqui dentro nós temos o óleo isolante do transformador. Isso aqui também é o TAP. Tá? Então, dependendo do transformador, ele vai ter o TAP externo. Transformadores a seco, o TAP é externo, é na montagem. E o transformador a óleo, geralmente o TAP é interno. Então, você jamais vai mudar esse TAP com transformador energizado. E ao mudar o TAP, você tem que verificar se vai estar adequado as conexões, está ok. Também o nível do óleo. É ideal que você só abra essa tampa de dispersão se não tiver uma umidade muito grande no dia. Então, se tem uma umidade relativa do ar acima de 70%, não é ideal você abrir essa tampa, porque vai entrar umidade e essa umidade vai condensar e vai aumentar a quantidade de água no óleo. E isso vai ser indicado na análise físico-química do óleo. Então, são várias coisas que tem que avaliar. Primeiro aqui, avalia se o óleo está adequado, se o nível está adequado. A coloração você pode olhar, mas para validar se o óleo está 100% ou não, tem que retirar para fazer análise físico-química e cromatográfica. Em alguns casos, você vai ter que retirar por aqui mesmo, tá? Por cima. Então, você vem com uma seringa, tá? Totalmente inerte, faz ali a retirada. Ou então, em alguns transformadores, você tem na parte de baixo uma válvula de saída, que você consegue abrir e retirar o óleo. Vai depender da facilidade. Transformadores de grande porte vão ter aquela válvula de saída na parte de baixo dele, você pode fazer tudo por lá. Transformadores de pequeno porte não tem válvula, então você tem que retirar pela tampa de dispersão com muito cuidado. Show, galera! Bacana? Tem várias fotos aqui. Eu poderia mostrar todas as fotos aqui do nosso álbum. Nós temos aqui um álbum repleto de imagens, de serviços. Tá? E isso aqui é muito importante porque gera um acervo para a gente avaliar as condições, vários testes. Então, todos os serviços que a gente vem fazendo, eu faço aqui, coloco as imagens para a gente validar. Aqui, importante, ó, quando for usar o megômetro para fazer o teste, sempre use uma luva, tá, pessoal? Luva de... Aqui a gente aproveita a luva de 17 kV, que é a luva que a gente faz todo o procedimento da subestação. Por quê? Por mais que eu estou injetando uma tensão em corrente contínua, mas é uma tensão de 5.000 volts, e isso pode gerar problema, principalmente em uma excitação no transformador. Então, se caso você está fazendo o teste com o megômetro, não deixa ninguém pegar no barramento que está conectado a esse equipamento, a esse transformador, porque ele pode sentir ali, pode sensibilizar e ter ali um surto de tensão, receber uma descarga. Não vai ser fatal, tá? Mas vai incomodar. Então, é importante que você também, durante o teste, use EPIs e proteja as pessoas, porque você está injetando uma corrente aqui, uma tensão, por mais que seja contínua, mas pode excitar o transformador e dar um choque ali, dar um susto no teu colega. E às vezes esse susto pode até não promover uma gravidade direta, mas pode dar um susto mesmo. Esse susto pode fazer o cara ter um problema do coração, com um ataque cardíaco ou susto, pensando que está levando um choque realmente. Tá? Então tem vários procedimentos. Olha esse outro exemplo aqui. Olha, esse aqui é uma subestação no cubículo blindado. Então, toda a subestação está dentro desse, como se fosse um container, um cubículo blindado. E aí, para fazer a manutenção, você tem menos espaço, deve cobrar mais caro por isso, porque tem menos espaço, é mais difícil de operar e isso pode aumentar o tempo de teste. O colega perguntou aqui sobre os testes. Cadê? Acho que eu vi uma pergunta. Silvio perguntou aqui, quanto tempo leva todos esses testes? Pessoal, geralmente, vamos lá, cada teste em cada equipamento leva de 10 a 20 minutos. Cada teste em cada equipamento. Então, qual que é a sacada?
se você tem um micromímetro, um megômetro e um TTR, você divide. Enquanto alguém está fazendo o teste de isolamento com megômetro no transformador, uma outra pessoa vai fazer ali o teste de resistência de contato na chave seccionadora com micromímetro. Faz o teste lá, faz o teste aqui. Tá? O teste com megômetro ele leva 10 minutos. Os outros testes, 1 minuto a 2 minutos já é o suficiente para você injetar. Com megômetro, 10 minutos. Micromímetro, 1 minuto de teste, 60 segundos até estabilizar. TTR também 1 minuto até estabilizar. E o megômetro que demora mais para você traçar essa curva, tá? Que a gente indica 10 minutos para cada teste com megômetro. Então, demora, tá? Você vai pensar, pô, só de teste elétrico é umas 2 horas de testes, fora a manutenção em si. Então, você tem que estar ciente disso. Como que a gente faz? Quando a gente tem uma subestação grande ou vários equipamentos, a gente tem uma equipe para fazer teste elétrico, né? 2 a 4 pessoas só para teste elétrico, e outra equipe para fazer a parte de reaperto, de limpeza, pintura, que é a parte mais braçal. Então, tem uma equipe nos testes elétricos, uma equipe na parte de reaperto e limpeza. E aí a gente consegue fechar muito mais rápido. Tá? Isso para grande porte. Quanto que eu posso cobrar na manutenção de subestação? Você pode cobrar de 3 mil, 4 mil reais, que é o preço mais baixo que eu indico. Menos que isso, você não vai ter lucro bom. Então, 4 mil reais até 20, 25 mil reais, dependendo do tamanho. E é um serviço que você faz em um dia, às vezes 4 horas de serviço, 6 horas de serviço, mais demorado 8 horas de serviço, mas o que eu te indico é chamar mais gente para fazer mais rápido, porque quanto mais tempo fica sem energia na subestação para o teu cliente, mais ele tem que usar o gerador, mais custos ele tem. Então a gente sempre tenta fazer mais rápido. Aí, principalmente para tentar matar logo pela manhã, porque se precisar de algum problema, precisar comprar alguma peça, ainda tem um período da tarde para fazer esses ajustes ou esses problemas que podem acontecer. Então, isso aí são experiências que vão surgindo. Mas a dica que eu dou é, no teu cliente tem subestação, tem gerador. Opa, teu cliente tem gerador, por que você não faz a manutenção de gerador e subestação? Eu falei ontem, não, sexta, sobre gerador, quinta sobre gerador, hoje eu estou falando sobre subestação, vou falar depois sobre termografia, sobre o banco de capacitor. Todos esses serviços estão dentro do mesmo cliente e a gente consegue dominar esses serviços. Os mesmos equipamentos vão ser usados quase para todos os serviços. Eu posso usar o megômetro para o gerador, eu posso usar o micromímetro para o gerador, eu posso usar o TTR. O TTR fica só para o transformador. Mas basicamente todos os equipamentos vão ser usados. As ferramentas, a mão de obra você pode qualificar e você aumenta a quantidade de serviços e pode fechar serviços superiores a 10 mil reais. Isso depende da tua visão, da tua cabeça, como que você quer pensar. A gente aproveita ao máximo. Hoje, a gente vai fazer um serviço de manutenção em um cliente, a gente sai de lá, pelo menos com a proposta para fazer o gerador dele, para dar manutenção no gerador, para ver a parte de banco de capacitor, para ver a questão da termografia, para ver a questão do relé de proteção. Então, a gente multiplica o que seria um orçamento de 5 mil reais, por exemplo, a gente já aumenta para um orçamento total de 15, 20 mil. Se fecha tudo ou não, depende do cliente, depende do teu relacionamento, da proposta, do que ele precisa realmente. Mas você está ali aumentando possibilidade, porque vem uma outra empresa que faz tudo isso e acaba pegando o teu espaço porque você só faz uma coisa ou outra. Então, você tem que se especializar para o teu cliente. E essa manutenção industrial, como a gente ensina, que serve para a manutenção no comércio, no condomínio, leve em consideração esses serviços, que são serviços de alto valor, são serviços específicos que pouca gente faz e que falta mão de obra. Falta mão de obra qualificada nesse tipo de serviço. Pode ter certeza, pessoal, falta mão de obra. Então, às vezes, o cliente contrata qualquer um porque não sabe da qualidade. E quando ele entende um pouco, falta mão de obra porque poucos profissionais estão dispostos a fazer serviço. Eu não tenho equipamento. Você pode alugar o equipamento. As primeiras manutenções, eu não tinha equipamento. Não tinha como comprar o equipamento. Eu alugava 200, 100 reais cada equipamento, cobrava, tirava o custo do equipamento, tirava o meu lucro, atendia meu cliente.
Depois eu fui compramos os equipamentos da Strum, mais acessíveis, mais baratos. Inclusive, a gente grava aulas com eles para você ter acesso a equipamentos mais acessíveis, para você entender como é que é. Depois de um tempo, a gente começou a comprar equipamentos mais avançados, Megabras, Fluke. Então, isso vai com o tempo, depende da demanda. Mas o primeiro passo é alugando. Alugue, chama alguém que tenha como parceiro, mas pegue o serviço. Depois você ganha volume, pode comprar os equipamentos e investir no equipamento de mais acessíveis, tá? E que vão te dar o resultado, porque o importante é você saber o que interpretar daquele valor. E não só fazer o teste, mas o que está dando naquele teste. Por que aquilo é importante? Por que aquilo é grave? Então, isso muita gente não faz, só faz o teste. Fazer o teste, pessoal, é só seguir o manual do equipamento, é simples. Mas interpretar é mais complexo. E aí depois você vai evoluindo para equipamentos melhores, igual como você faz tudo na sua vida. Mas é um mercado muito bom. Se você alinhar manutenção de subestação com gerador, com termografia, com banco de capacitor, que na nossa visão e na prática de serviço é algo rentável, porque tem relação, você começa a potencializar a chance de faturar mais. Isso se você faz o serviço. Ah, agora eu quero trabalhar numa empresa que faz isso. Eu quero ser um prestador, eu quero ser um colaborador numa empresa, regime CLT. Pô, se você dominar esse assunto, galera, a empresa vai te contratar, ela vai ver, pô, esse cara sabe fazer manutenção de subestação, sabe fazer manutenção de gerador, entende os conceitos, sabe o porquê daquele teste. Então a empresa fica mais confiável, mais confiante em colocar um equipamento na tua mão para você fazer o teste. Então hoje, por exemplo, não é todo colaborador que eu coloco um megômetro na mão dele. Não, alguns nunca vão pegar no megômetro ou não estão preparados para isso. Outros já estão qualificados e vão pegar o megômetro. Porque tenham cuidado, sabe fazer o teste, sabe as limitações do equipamento e do transformador, para poder não dar problema para o meu cliente também. E aí eu fico mais livre para gerenciar do que está realmente na prática ou em campo. Então isso aí vai evoluindo. É importante você ter essa visão. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Cadê? Leonardo colocou, explica aí, as pontas estão colocadas aonde? Ó, no megômetro, pessoal, depende do teu teste. Geralmente, no transformador, eu faço teste de alta para baixa. Então, se é alta para baixa, line vai ser colocado na alta e a gente curto-circuita. Por que a gente curto-circuita a alta e a baixa? Coloca os jumpers de curto-circuito para dar velocidade, para fazer um teste geral. E se identificar algum problema, a gente vai fazendo o teste um a um. Porque senão demora muito, sem necessidade. Curto-circuito alta, curto-circuito baixa, tudo desligado. Vou fazer o line e o line é alta para baixo, line na alta, earth na baixa, guarde na carcaça, eu faço o teste. Depois eu faço alta para carcaça, depois baixa para carcaça. Aí eu testo todos os isolamentos, verifico o que está. Então são 3 testes de isolamento por transformador. Tá? Alta para baixa, alta para carcaça, baixa para carcaça, e a gente consegue ter uma noção boa se está tudo 100% no isolamento. Show, deixa eu ver aqui uma outra dúvida. Vamos lá. Sobre o teste de fator de potência, quando se aplica? Ó, o teste de fator de potência é um teste que é usado geralmente em subestações de 69 para cima, tá? Ou em transformadores que tem 5, 2,5, 5 MVA de potência. Tá? Também é um teste utilizado no TC lá da subestação de 69. Então, geralmente é usado em subestações de 69 para cima. Em subestações de 13.8, 34 kV, do grupo A, de clientes, dificilmente você vai fazer um teste de fator de potência. Tá? Não é para saber o fator de potência da rede, não, pessoal. Esse teste é um teste também comparativo do isolamento, só que ele avalia a perda do fator de potência daquele equipamento durante o teste. Então, em subestações de 69 ou em equipamentos de 5 MVA para cima, é ideal fazer isso, principalmente em 69, para ver se está tudo certo, para ver se o TC está tudo certo. Então, você faz esse teste da avaliação do fator de potência dos isolamentos, tá? Agora, numa subestação como essa aqui, dificilmente você vai precisar usar. Não é comum, tá? Mas pode ser que tenha.
mas não é o comum, não é o necessário, não é o teste de rotina necessário, porque com o megômetro já é suficiente. Para 69 kV para cima, não. Pelo equipamento ter um corpo maior, pelo equipamento ter uma potência de curto-circuito e uma tensão maior, aí também entra outros testes, como o fator de potência, entre outros. Show! Cada subestação com a sua necessidade. Cada nível de tensão com a sua necessidade. Aqui a gente ensina e indica para quem quer entrar no mercado a começar com subestações de um condomínio, de uma indústria, de um comércio, de um supermercado, subestações que vão estar instaladas em 13.8 kV, em 34 kV. É aqui que você começa. Para você ir para 69, 138 kV, tem dois caminhos para você chegar lá. O primeiro caminho, se você tem uma empresa muito grande e está pegando contrato alto, então não é para quem está começando. Ou se você é um eletricista de uma empresa grande como essa, e aí você vai fazer o teste. Mas aí já é um outro cenário, você já entra numa empresa grande. Então você está ali, vão te treinar para usar aqueles equipamentos. Mas para quem quer fazer esses serviços como por conta própria, o caminho é as subestações do grupo A. Tá? Pelo menos é o que eu vejo, assim, porque o equipamento para fazer teste de fator de potência é um equipamento de 100 mil para cima. É caro, tá, pessoal? É caro. Então, dependendo do cenário, você pode precisar ou não, tá? Deixa eu ver aqui. Márcio, professor, na sua equipe tem procedimentos para limpeza e manuseio dos bastões isolantes em manobra, visto que os bastões estão sendo conservados e limpos? Olha, a limpeza do bastão de manobra geralmente vai ser uma limpeza ali com álcool isopropílico, sem excesso, só para tirar. Você faz a limpeza e você já guarda no case, tá? A gente só usa o bastão para fazer o teste, manobra, teste de tensão e já guarda no case dele. Tá? É muito ruim você deixar o bastão em algum lugar pendurado, porque ele vai riscar e aquela camada isolante que é o que protege ele. Então você tem que fazer de tudo para aquela camada não sofrer nenhum dano, nenhum risco, nenhuma trinca. Então usou, limpou com álcool isopropílico, com pano seco mesmo, tá? Não usa desinfetante, nada, só pano seco ou álcool isopropílico. Aí você guarda no case e pronto, mantém lá, beleza? É muito importante fazer desse jeito. Show, galera. Deixa eu ver. Vamos lá, o Silvio perguntou: como você faz para desenergizar subestações de até 34 kV? Pessoal, desenergizar subestações vai depender da entrada de energia, mas vamos lá, uma subestação de um cliente, 34 kV, grupo A. Aí você liga para a concessionária vai lá, você alivia a carga da instalação, alivia toda a carga, desliga na baixa tensão, de preferência já desliga o disjuntor de média, aliviando a carga, a concessionária vai lá, abre a chave XS ou tipo Matthews, vamos dizer que tem ali um padrão, um poste de derivação, e aí fez lá, depois que ela abre lá, você vai fazer o teste de tensão, para ver se tem tensão na mufla, nos barramentos. Não tem tensão, você vai colocar o aterramento temporário, faz o aterramento temporário, principalmente em cada cubículo, né, aterramento temporário. Depois, como você vai abrir ali, né, você vai bloquear lá na frente, lá na concessionária. Então, ou bloqueia lá o padrão da concessionária, onde está a chave, ou você recolhe a chave, que é o que acontece. Você abre a chave, o fusível do tipo XS, você pega ele e guarda. Então, não tem como ninguém fechar. Organiza, coloca ali um aviso para ninguém da concessionária fechar, por exemplo, né, um bloqueio, um aviso, e aí você faz todo o procedimento, e aí você já considera desenergizado. Tá? Você pode bloquear, por exemplo, se você tiver vários cubículos, então você bloqueia o cubículo de entrada para ninguém operar, para que você possa trabalhar nos cubículos. Isso aí é comum em shopping, por exemplo, que tem várias subestações internas. Bloqueia lá no cubículo de entrada para não energizarem sem, por exemplo, sem aviso ou com erro de procedimento, e aí você mantém toda a linha segura. Procedimento normal da NR10, tá? Você só vai usar os equipamentos adequados ao nível de tensão, beleza? Show, é isso. Pessoal, deixa eu ver aqui para eu finalizar. César aqui, ó. Este trabalho deu um valor em reais, né? Feliz por ter solucionado o problema onde apenas... Show de bola, ó. Só com as lives já ajudou muito. Que bom, César. César é nosso aluno aí,
Que Deus lhe abençoe sempre, né? As nossas aulas têm essa função aqui. A gente não vai conseguir mostrar tudo aqui no YouTube, mas boa parte já ajuda bastante. Então, parabéns, sucesso, e que bom que a gente pode ajudar. Você tem algum vídeo mais detalhado sobre o megômetro? Olha, lá no nosso Instagram, a Electric Academy, nós temos os vídeos sobre o megômetro e no nosso YouTube deve ter. Tá? Dentro do treinamento, a gente tem várias aulas mostrando o megômetro sendo usado para testar o disjuntor, para testar o fuzil, a chave seccionadora, para testar o transformador. Então, a gente usa em campo mais dentro das aulas, tá? Mas eu acho que liberado aí, gratuito, deve ter lá no Instagram Electric Academy. Dá uma olhada lá que vocês podem encontrar. Show! Qual o valor do curso? Pessoal, nós temos o nosso treinamento. Nós não vamos aqui, eu não estou abrindo o valor do treinamento. Para quem está perguntando muito, esse é o treinamento de manutenção de subestação. Mas a gente vai abrir uma proposta muito boa para vocês aí. Esse aqui são as aulas do treinamento de manutenção de subestação. Um treinamento que a gente mostra o passo a passo para fazer esses testes. Tá? Então tem aqui as aulas em campo, né? São mais de 30 aulas em campo que a gente vem usando. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo acessar. Só atualizar aqui. São mais de 20, mais de 40, 50 aulas em campo que a gente utiliza. Enquanto carrega a imagem, é um treinamento específico para isso, para manutenção de subestação. Ensina o passo a passo, os equipamentos, a usar todos os procedimentos. Mas nós vamos ter um evento, tá, que é gratuito, e nesse evento nós vamos falar sobre a manutenção em geral. Então o evento ele vai ocorrer no dia segunda-feira que vem, pessoal. Nossa semana prática da manutenção industrial vai ocorrer nos dias e vai ser um treinamento gratuito, só que é um treinamento que a gente vai abordar vários temas. 3 dias de aula, vamos falar sobre manutenção de subestação, manutenção de gerador, banco de capacitor e proteção. 3 dias, vamos mostrar a estrutura, como que você consegue entrar nesse mercado, quais equipamentos, como você fecha os clientes. E aí, depois desse evento, a gente vai abrir um combo, né, especializado ali com 5 treinamentos. Aí vai estar muito bom, muito bom. Inclusive, o treinamento de manutenção de subestação vai estar dentro desse combo, que é um treinamento focado, especializado em campo, com suporte e tudo para você crescer nessa área. Show, galera? Deixa eu ver aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos, lá no nosso direct, manda mensagem no direct. A gente tem treinamento de manutenção de gerador, manutenção de subestação, banco de capacitor, correção de fator de potência, termografia, e são treinamentos separados. Tá tudo lá, todas as aulas, tudo completo, ensinando passo a passo na prática, com materiais, com modelos de relatório, para você entregar o serviço realmente em campo, entregar para o teu cliente. Só que eu quero te convidar para esse evento gratuito, online, que vai ser segunda, terça e quarta que vem, que é o aquecimento. Essa aula é um aquecimento para esse evento, onde a gente vai te ensinar como você entrar nesse mercado para fechar todos esses serviços e aumentar a quantidade de faturamento, faturando mais que 10 mil com esse serviço por mês, porque você pode fechar no mesmo cliente 3 serviços desses, e aí você consegue ter um direcionamento maior, e após isso a gente vai abrir uma turma especial, exclusiva, com todos esses treinamentos, tá? Então fica atento aí que vai vir um negócio muito bom. Vamos lá. Márcio colocando aqui, ó, o curso de subestação é muito rico em conteúdo, com vários vídeos didáticos, comprei e não me arrependi, é muito top, show de bola, pessoal. É isso mesmo, obrigado, viu, Márcio? Obrigado a todo mundo aí que está colocando depoimento, mas eu estou convidando vocês para o evento gratuito, e depois a gente vai falar de manutenção de subestação. Então, qualquer dúvida, mande um direct que a gente explica melhor, tá? E é importante você se qualificar cada vez mais. Deixa eu ver aqui, Leonardo. Tem curso de geradores? Tem. Curso de manutenção de geradores, tem a parte de dimensionamento, tem parametrização de USCA, a gente ensina a parametrizar a USCA da KVA, né, o controlador da KVA, da DPCIA, acho que são esses dois, tem mais outros lá.
Então, temos sim, manda uma mensagem no direct, mas vem para a nossa semana de manutenção, porque após a semana a gente vai abrir um combo com vários treinamentos e vai ter o de gerador, vai ter o de subestação, vai ter o de capacitor, vai ter o de termografia, ou seja, é como se fosse ali uma faculdade rápida que você vai fazer e vai conseguir ter esse conhecimento. Tá? Então, vem para a semana que vem o nosso evento, depois você não vai se arrepender. Mas nós temos sim esses treinamentos específicos, basta você mandar uma mensagem lá no meu direct, lá no Elétrica Academy, e que alguém da minha equipe vai te explicar. Show! Deixa eu ver aqui, pessoal, vou finalizar a nossa aula, tá? Obrigado a todos que participaram. Lembrando que semana que vem vai ser o nosso evento, Semana Prática da Manutenção Industrial. É um evento fantástico, focado em serviços de manutenção e instalação elétrica nesse nível, manutenção de subestação, manutenção de gerador, banco de capacitor, termografia, estudo de proteção, e como que você consegue fechar esse serviço, alcançando o cliente, evoluindo, e quais equipamentos que é preciso, será que eu preciso comprar todos, quais são, a gente vai explicar todo o passo a passo, vai dar dicas, já vai te ensinar a fazer muitos procedimentos, e você vai dar um passo muito grande. Muita gente só com esse evento já vai conseguir entrar no mercado e aumentar ainda mais as possibilidades. E para você que trabalha com manutenção, que já faz serviços, cara, é uma mão na roda, você tem que entrar nesse mercado. Não estou falando de CLP, não estou falando de manutenção dentro da fábrica, eu estou falando de serviços que você vai lá, faz em 6, 4 horas e tem uma rentabilidade muito boa. Serviços rápidos, que tem que ter responsabilidade, conhecimento e estratégia. Né? E isso a gente ensina para você fazer da melhor maneira possível. Então, nesse evento, a gente vai abordar toda essa temática e basta você se inscrever, é gratuito, você vai receber materiais. E segunda-feira que vem, a gente já vai estar ao vivo nesse evento, é um grande evento para trazer todo esse conhecimento para vocês. Show, galera! Fiquem com Deus, tá? Sempre acompanhe a gente no Instagram. Então, corre lá no Instagram, Elétrica Academy. Tá? Muita gente não segue a gente no Instagram e está perdendo muito conhecimento. Então vai lá no Instagram, segue lá o Elétrica Academy. Deixa eu colocar aqui. Segue o nosso perfil Elétrica Academy. É esse aqui, segue, coloca aqui como notificações, como prioridade. Todo dia a gente posta aulas práticas no Instagram. Aulas que você não vai se arrepender. Então segue a gente porque tem muito conteúdo de subestação, de gerador, de termografia, de qualidade de energia e vários outros conteúdos. Tá? Então segue a gente. Show! Até a próxima aula amanhã no Instagram. Não se esqueçam de participar do nosso evento. Nosso evento ele é focado em quem quer crescer na carreira, em quem quer aumentar, potencializar os ganhos, porque você estuda, você se qualifica para isso, para crescer na carreira. Então se inscreva no nosso evento que a gente vai te mostrar como que você vai se destacar nesse mercado que poucos profissionais dominam e que tem muita demanda, porque está crescendo cada vez mais a necessidade com manutenção em subestação, em gerador, termografia, banco de capacitor, e você já vai entrar nesse mercado da melhor forma possível. Esse evento a gente vai te mostrar o passo a passo, para que você possa ter o caminho e ter maior retorno num tempo mais rápido. Que eu sei que você não tem todo o tempo do mundo para ficar estudando. Você precisa de um direcionamento. E com o estudo direcionado, você cresce além de todo o suporte que a gente vai dar. Beleza? Então, até amanhã no Instagram. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever no nosso Instagram e no nosso evento. Tchau, tchau.